Tô aqui com a minha taça de vinho, faz muito tempo, inclusive, que eu não tomo, pra trazer pra vocês 5 coisas que eu aprendi aos 30. Óbvio que as experiências são diferentes pra cada tipo de pessoa, às vezes você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, ou talvez não. Faz parte. Eu já peço desculpa também, porque como eu estou dentro do meu closet e a luz dele é mais quente, eu tô com a minha ring light ligada pra ficar um pouco mais claro aqui dentro, só que ela tá piscando porque ela tá com algum problema. Ela caiu no chão algumas vezes, por isso que eu evito usá-la. Mas me desculpa, eu vou tentar ajustar um pouco isso na edição, mas temo que não vai ficar tão bom. Então bora lá para as 5 coisas e deixa eu molhar um pouco meu bico antes. A primeira coisa é que sucesso, ele é relativo, ele não tem a mesma aparência para todo mundo. A visão do sucesso é uma visão muito isolada. Um exemplo, quando eu era mais jovem, eu não tinha tanta maturidade, estava começando a vida, e eu achava que sucesso era você ter uma casa grande, com piscina, com o carro do ano e dinheiro. E hoje em dia, a minha visão mesmo de sucesso está muito mais ligada à minha idealização de vida, que é uma vida mais simples, com mais consciência, sem tanta correria, sem ter que lutar muito para conseguir conquistar as coisas. É uma vida muito mais simples. Acredito eu, tendo mais maturidade, que hoje em dia eu tenho uma bagagem, né, de vida, e eu posso dizer isso com propriedade, é que para mim o sucesso ele está na simplicidade, ele não está no muito, ele não está na extravagância de ter as coisas mais caras. Coisas quase inalcançáveis geram mais curiosidade, mais vontade de ter, porque é mais difícil alcançar. Você vestir roupa de grife, você viajar de primeira classe, ter uma Porsche, uma Lamborghini, né? Esses carros caríssimos, uma mansão. Então, acho que essa visão do sucesso como ter alguma coisa extravagante ou como ter algo material é fora da minha realidade do que realmente é sucesso. A pessoa pode ter tudo isso, porém não ser feliz. E também até se sentir vazio, sabe? Achar que a maioria das pessoas que está por perto está por interesse em alguma coisa, ou coisas desse tipo. Então, pra mim, tá, e sucesso não é ter apenas coisas materiais, vai muito além disso. É você estar bem com você mesmo, é você ter gratidão pelas mínimas conquistas diárias. Então, você cresce acreditando que existe uma linha do tempo e que sucesso você tem se você consegue seguir essa sua linha de tempo, que é basicamente se formar, ser bem-sucedido tanto nos negócios como na vida financeira, consequentemente conseguir comprar uma casa, um carro, se estabelecer aí financeiramente para poder casar e futuramente ter filhos. Mas na vida real, cada pessoa está vivendo um tempo diferente, porque as realidades são diferentes, as escolhas também, e muitas das vezes as pessoas não param para pensar nisso, ela olha para o outro, vê que o outro tá melhor que ela, consequentemente surgem as comparações essas que são bem injustas, porque nem todo mundo tem a mesma realidade que a outra pessoa. Certas escolhas que a gente faz no meio do caminho dá super errado para um e super certo para outro. Muita gente parece estar bem e na verdade ela está perdida. Então, tomem cuidado com as comparações, porque parece que depois dos 30, ou quando a gente tá chegando próximo aos 30, começa muito essa questão de comparação, de sentir que fulano ou ciclano está muito melhor que você. Começa a surgir esses questionamentos. Fulano e eu temos a mesma idade, parece que ele está muito melhor, tá viajando, tem um ótimo carro, já conquistou casa própria, e eu tô aqui no mesmo lugar, não consegui sair nem da casa dos pais. E uma coisa que eu falo pra vocês, cuidado com as comparações. Já aconteceu comigo
Algumas vezes acontece, isso é normal do ser humano, mas eu tenho uma coisa que os 30 trouxe pra mim, eu só tenho gratidão a isso, que é a questão da autoanálise. Então, eu paro pra me acolher e analisar o porquê que eu tô sentindo daquele jeito. E nesse meu processo de acolhimento, eu mostro que as minhas oportunidades de escolhas foram super diferentes das outras pessoas. E quando eu paro pra analisar, eu percebo que eu tô sendo super injusta comigo, porque às vezes eu me analiso com pessoas que nem filho têm. E ter filho é algo que muda muito a realidade de uma pessoa. Principalmente quando você está iniciando sua vida adulta, lá com uns 20 anos, que foi o meu caso. Segunda coisa, dinheiro resolve problema, mas não resolve vazio. Com os 30 vem uma pressão muito forte em cima da gente, que é a questão financeira. E essa pressão ela surge porque nós não somos mais adolescentes, porque a gente já não tem mais os 20 anos. Então, quando você está chegando aos 30, você vai percebendo que as rédeas vão ficando mais curtas, que a pressão de você ter que pagar boleto, de que você tem que ter estabilidade financeira, é muito mais presente, é muito mais forte. E isso vai gerando na gente medo do futuro. Consequentemente, ficamos mais ansiosos por estabilidade. E nas mulheres, a ansiedade geralmente é muito mais por maternar, por gestar uma criança. Quanto mais a gente vai chegando ali nos 30, mais cresce o medo de não conseguir engravidar, principalmente para as mulheres que têm esse sonho de engravidar. E aí também chega a culpa da gente não ter chego lá, né? Então, assim, eu percebo que isso é muito coisa da sociedade. A sociedade prega um padrão que a gente não precisa seguir. Eu, por exemplo, vou fazer 35 anos. Eu me pego me questionando sobre a minha vida financeira. Eu sinto culpa por eu não querer seguir no CLT por N motivos. Eu já trouxe isso aqui no meu canal. Vou deixar o vídeo aqui nos créditos finais pra vocês, caso vocês queiram entender os motivos. Eu falo meio que por cima, mas dá pra entender. Não falando mal do regime CLT, né? Ele traz, sim, a dignidade financeira, nos respalda em questão de direitos trabalhistas, nos dá o direito de tirar férias, de tirar licença maternidade, de receber 13º e afins. Não é sobre isso. O problema é que, infelizmente, é um sistema que paga mal. Você fica ferrado psicologicamente, que foi o meu caso, e fora também as condições de transporte público, para quem depende de condução pública, sabe como que é. É ônibus lotado, é ônibus que se atrasa ou que não cumpre o horário e você acaba chegando atrasado e o chefe nem sempre vai acreditar no que você está falando, o seu salário vai ser descontado por conta disso, o salário que já é pouco, que é outra questão também, não é um salário justo para tudo que você faz no trabalho. Fora o trânsito, ainda para quem vai de carro também tem a questão do trânsito, tem a questão de manutenção do veículo, tem a questão do combustível que não é barato. Então, querendo ou não, se você for converter tudo isso para os seus gastos, nem dá. E aí você vai ter que pegar aquele pouco tempo que você tem para descansar, para ter que fazer uma renda extra. Que essa, infelizmente, é a realidade de quem tá ali dentro do CLT, principalmente de quem não conseguiu seguir uma carreira, que é o meu caso. Ou ainda tem muita gente que tem carreira, que se formou e não consegue emprego na área e tem que fazer outros tipos de trabalho e que também estão bem frustradas, porque imagina você passar anos se dedicando a uma faculdade, sonhando com aquela carreira, sonhando trabalhar com ela para conseguir conquistar o seu sucesso financeiro, o seu emprego dos sonhos, e quando você vê, não é bem assim. Essa é a nossa dura realidade. E bem-vindo aos 30. E lembrando que eu estou falando aqui no geralzão, mas são casos isolados. Nem todo mundo passa por esse tipo de frustração. Vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai falar assim, nossa, mas eu estou no ápice da minha carreira, eu estou no ápice da minha vida, eu consegui me formar, eu consegui chegar lá, eu planejei e consegui. Muito bom pra você, eu fico muito feliz, real por você. Mas a maioria das pessoas não conseguiram ter as mesmas oportunidades e tiveram que fazer escolhas ao longo da vida que não favoreceram elas chegarem lá. Então não vai ser todo mundo que vai chegar e não vai ser também a maioria, infelizmente. Terceira coisa que eu aprendi aos 30 é que nem toda amizade vai acompanhar a sua vida adulta. Eu fiz amizades ao longo da minha vida, amizades que foram super construtivas pra mim, que eu sou muito grata e que eu levo comigo até hoje. E tiveram amizades que não foram tão agradáveis assim, e eu também aprendi muito com elas. Existe amizade que você vai pôr ponto final, seja por falta de maturidade, falta de identificação, ou por alguns atritos. Tem os afastamentos naturais, que eu já passei por eles também. Confesso que às vezes eu ficava me perguntando o que eu fiz pra pessoa. E aí eu me peguei indo na última conversa que eu tive com a pessoa e ver que, tipo, não fiz nada. Na verdade, eu sempre tava ali quando a pessoa precisava. E aí, simplesmente, acabou. Por nenhum motivo aparente, pelo menos não pra mim. Talvez pra pessoa alguma coisa não tava fluindo e ela decidiu se afastar e eu super respeito. Eu já fui essa pessoa que não tava batendo muitas ideias, eu não tava muito bem com a amizade e eu preferi simplesmente ir me afastando. Isso acontece e a gente tem que respeitar. Até porque as prioridades mudam, algumas pessoas estão num processo diferente na vida.
estão procurando ser melhores, procurando evoluir. E outras pessoas continuam com os mesmos pensamentos e as idealizações não batem, as conversas também não. Outra coisa que eu vejo muito acontecendo em relação à amizade esfriar. Às vezes a amizade também acabou simplesmente porque uma das partes se casou e a outra ainda permaneceu solteira. Então os dates meio que não batem, as ideias também não batem. Ou ainda quando a pessoa tem filhos e a outra não, e aí os rolês são diferentes. São N motivos de uma amizade, principalmente quando chega aos 30 anos, que é uma idade mais madura, onde muita coisa na vida acontece e muda. E essa questão aí da amizade foi algo que eu percebi muito quando eu cheguei aos 30. Principalmente quando eu comecei a perceber que o meu ciclo de amizade era muito pouco. Ao longo da vida eu fiz muitas amizades, mas não aquelas amizades que tinham papos profundos, que eu trazia pra casa, ou que eu gostava de ficar conversando e tudo mais. Então, eu sempre tive amigos, conhecidos, mas nunca aquela amizade profunda de divagar sobre vários assuntos, de ser mais íntimo, sabe? Tá pra contar nos dedos de uma mão quem são essas pessoas, esses amigos que eu posso contar hoje em dia e que eu tenho esse tipo de conversa mais profunda. E se você chegou aos 30 e sente que não tem amigos, que quando você vai fazer uma festa você não tem quem chamar, ou se você simplesmente quer desabafar com alguém, quer o conselho, ou sair pra uma resenha com algum amigo e você percebe que você não tem esse tipo de amizade que você pode contar. Eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida, depois dos 30, principalmente pós a minha separação, que eu estava ali no fundo do poço, que eu precisava das minhas amigas pra poder sair um pouco, pra descontrair, e eu quase não tinha com quem contar pra poder fazer esse tipo de rolê descontraído. Até cheguei a sair com algumas amigas na época, porém não era aquela coisa que eu podia contar sempre. Até porque tá todo mundo com seus problemas, com as suas vidas. E a gente tem que falar sobre a burocracia, a dificuldade pra sair que tem a vida adulta. Eu não esperava, porque quando você quer sair com algum amigo, parece que é um evento. É difícil dar certo pra ambos esse rolê. Quarta coisa que eu aprendi e entendi depois que eu cheguei aos 30, talvez essa seja uma das mais difíceis, que é a crise existencial, ela não é um fracasso. Quantas vezes eu me vi deprimida, tendo altas crises de ansiedade, porque eu estava me sentindo um tremendo fracasso. Super frustrada com várias áreas da minha vida. Num dia eu estava super bem com quem eu era, com quem eu tinha me tornado. Falava pra mim mesmo que estava tudo bem, que eu estava onde eu precisava estar, que estava tudo certo sobre as escolhas que eu fiz lá no passado, porque muitas das vezes eu me peguei me culpando pelas escolhas com aquela famosa frase do "e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse ido por outro lado? E se eu não tivesse feito essa escolha e tivesse feito aquela escolha?" Mas eu nunca vou saber. Nunca vou saber. É o que eu pude naquele momento. Se eu pude pouco, beijos. Sinto muito. Thay do futuro, Thay do agora. A Thay do presente agora é a que comanda a própria vida. E a Thay do passado fez o que ela pôde. E não vai adiantar eu ficar culpando as escolhas da Thay do passado e ficar pensando como seria se fosse diferente. Ainda assim foram minhas escolhas e tá tudo bem. E é sobre se cobrar menos, tentar viver com mais presença, o que me faz pensar que talvez essa crise exista justamente porque você começou a enxergar a vida com mais presença, com mais consciência. A maturidade veio e veio com força. Então vamos nos cobrar menos e vamos viver com mais consciência, porque é normal, a crise vai existir para todas as idades. Existe a crise dos 20, crise dos 30, vai existir a crise dos 40 e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você sentir que essa crise está vindo, se acolha, se abrace, se analise e não deixe com que ela te domine. Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu estou vivendo esse momento dessa crise, esse momento dessas frustrações, esse boom da era da informação, da era das redes sociais. Porque, gente, eu nasci lá nos anos 90. Eu sou uma millennial. Eu mal superei o fim do Orkut e do MSN. Então, assim, vamos nos cobrar menos, né? Isso eu tô falando pra mim mesma, porque daqui a pouco eu vou editar esse vídeo e eu vou ouvir as minhas palavras. Talvez eu sinta um pouco de vergonha. Faz parte. Então fica aqui um questionamento pra vocês. Será que a gente tá fracassando? Ou será que nós estamos acordando? E a quinta coisa que os 30 me fez questionar bastante, principalmente nessa era super, hiper, mega, ultra performática, que é: a vida fica melhor quando você para de performar. É isso. Depois dos 30, apesar de todos os questionamentos, de todas as frustrações, crises que eu tive, uma das coisas que eu mais me desprendi foi essa questão da aprovação. Eu não quero mais aprovação. Eu quero paz. Obrigada, maturidade. Obrigada, 30 anos, por ter me trago esse presente. Que apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, de todos os choros que eu já tive durante esses momentos de crises existenciais, de sentimento de que eu estava perdida, uma das coisas que eu aprendi é: eu não quero mais ter a aprovação de ninguém. Eu consegui criar esse canal justamente porque eu já não estava mais ligando com o que os outros iam falar. Paz pra mim, hoje em dia, é sucesso.
é um presente divino. É riqueza. Porque tá difícil, né? Numa era que qualquer coisa que você fala pode gerar burburinho, cancelamento, hate, e hates em grandes escalas, tá? Imagina. Para de fingir que você é quem você não é só pra ter aprovação. Para de tentar impressionar pessoas que estão pouco se importando com você. Aceite e abrace suas imperfeições. São elas que te fazem diferente de todo o resto. Tente viver de forma mais simples. Vai no seu passo. Cada pessoa tem um tipo de ritmo, então vai no seu ritmo. E principalmente, entenda o seu limite e respeite o seu limite. Se a pessoa quiser ultrapassar os limites que você estabeleceu, não tenha medo de riscar essa pessoa do seu ciclo, porque se ela não respeita os seus limites, ela não vai respeitar nada, nem a você, nem as suas opiniões, ideologias, familiares e afins. E se você, assim como eu, também se sente perdido, cansado, frustrado ou atrasado, talvez você só esteja vivendo uma fase que ninguém ensinou a gente a atravessar. E talvez os 30 não seja só sobre ter respostas. Talvez a gente só precise começar a fazer perguntas melhores. Quem sabe? Então, um brinde aos 30, um brinde às nossas vulnerabilidades, aos nossos receios, medos, frustrações, fracassos. Nós somos seres humanos que não temos todas as respostas para nossas perguntas. E na vida a gente vai ter sim frustrações. E isso faz parte dos seres humanos que somos. Pois somos seres imperfeitos, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, cheios de sentimentos. E a gente precisa acolher esses nossos medos de vez em quando. Então é isso, apesar de todos os sentimentos que eu falei aqui pra vocês sobre como é chegar aos 30 e se sentir perdido, eu ainda consigo ser muito grata pela minha vida, porque eu sou realmente muito grata. E esses medos, esses questionamentos não me definem. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido aqui os meus pontos. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Podem deixar relatos de como vocês estão se sentindo aqui, dos pontos que eu trouxe, se vocês se identificaram também. E deixe também temas que vocês gostariam que eu trouxesse para os próximos vídeos. Então, eu espero vocês lá. Um beijo. Tchau.